Menina, gravei a primeira vez. Aí deu maior problema no áudio. Aí eu tive que gravar de novo. Que é essa gravação que eu tô fazendo agora. Mesmo na hora que o barzinho aqui do lado vai começar o carnaval dele. É isso aí, vamos fazendo o carnaval e eu lendo carta. Essa é a carta da semana, é uma carta que vai trazer algum conselho para você. Qual é a minha sugestão? É que você mentalize uma situação na qual você precisa de algum tipo de orientação, conselho e tal. Então pode ser uma coisa do trabalho, uma coisa do seu campo amoroso, uma questão religiosa, espiritual, talvez. Uma questão familiar, pode ser também. Beleza? Então você vai buscar mentalizar, se concentrar aí você vai escolher uma dessas 3 cartas. Mas antes, não se esqueça de me seguir nas redes sociais. @JúniorQuintela, tem 2 As no final, beleza? E é isso, bora começar a carta da semana. Carta número 1, 2 e carta número 3. E aí você vai mentalizando, respirando fundo aí, se concentrando, você olha para uma dessas 3 cartas e decide qual é que te chama mais atenção, né? Tem gente que vai dizer que a carta tá te chamando de alguma forma, né? Sente aí qual é a carta que tá falando contigo, se você é desses. Beleza? Vamos lá. Se você escolheu a carta número 1, eita, para você veio o pendurado. Veja só, o pendurado que é uma carta que necessariamente fala de desconforto. Afinal, esse cara tá amarrado, né? A gente não consegue ver as mãos dele e ele tá pendurado pelo pé. Quer dizer, é uma situação que você tende a se sentir limitado ou limitada, né? A questão é que em algumas dessas situações você vai precisar aprender a enxergar as coisas por outro ponto de vista. Ou, assim como o pendurado, você vai precisar enxergar as coisas de ponta cabeça. Perceba que apesar dele estar amarrado numa situação desconfortável de submissão e tudo mais, a cabeça dele está brilhando, quer dizer, às vezes você dar o braço a torcer pode favorecer para que você enxergue a situação por um outro ponto de vista, e esse ponto de vista pode, né, iluminar a sua mente, a sua visão, pode te trazer alguma coisa que seja interessante aí para o seu desenvolvimento. Então, assim, onde é que você está vivenciando essa energia do pendurado? Por um lado, né, pode haver algum tipo de aprendizado interessante nessa situação que você está vivendo, mas também você pode querer não aprender, né? Então, assim, sempre a carta do pendurado vai falar de uma situação que é desconfortável. Então, assim, aí você vê se você está disposto ou disposta a viver isso. E aí, se esse desconforto for tão grande ao ponto de você querer, né, fazer uma outra coisa, querer desistir, aí você desiste. Agora, você precisa também entender que às vezes a gente precisa viver o desconforto. Imagina que esse cara, ele tá com a cabeça iluminada, mas ele tá amarrado, quer dizer, talvez essa pessoa não teria esse aprendizado, essa iluminação mental, se ela não tivesse nessa situação. Eu não estou romantizando sofrimento. Eu estou dizendo que nem sempre a gente precisa viver uma vida 100% confortável, 100% agradável. Não é sobre isso, tá? Quem escolheu a carta número 2? Toma. Ás de espada. Ás de espada, que eu confesso que para mim é uma das cartas mais misteriosas. Porque assim, vamos lá. Toda carta Ás, né, toda carta número 1, fala de algo que não está estabelecido. Essa é uma das possibilidades de interpretação, tá? Tem várias outras. Mas fala de alguma coisa que não está estabelecida ainda, algo que não está firme. Então, a gente está falando de uma energia em potencial. Quando a gente fala do naipe de espadas, a gente pode falar de conflito, de mente, né, do intelecto. E também o conflito, por quê? Porque a espada é uma arma, né? Vai falar de um corte, de algo que pode ferir, etc e tal. Tem um detalhe a mais também. Esse Ás de espadas, ele também pode indicar a necessidade de tomar uma iniciativa. É como se fosse uma ideia que está pairando por aí e às vezes a gente precisa pegar essa ideia e transformá-la numa ação. Então, se você escolher a carta número 2,
talvez você precise amadurecer aquilo que você analisa, o seu entendimento sobre as coisas, né? Às vezes você precisa amadurecer para poder, num outro estágio, depois do Ás, né? No 2 de espadas, que seria o 2 de espadas, né? Por exemplo, 3, 4 e tal, poder ter um pouquinho mais de maturidade para poder ter uma ação. Essa carta também pode falar de impulso, quer dizer, essa energia em potencial às vezes pode vir com tamanha intensidade que você fala sem nem pensar direito, né? E aí essa fala, assim como a espada, também pode ferir. Então, se você escolher a carta número 2, talvez você precise elaborar um pouquinho melhor o seu pensamento e a sua comunicação. Para outras pessoas que escolheram a carta número 2, isso aqui também pode indicar o quê? Eu estou pensando demais, né? Essa energia em potencial está girando aqui na minha cabeça e eu não estou colocando aquilo numa ação. Então, nesse caso, se for esse o seu caso, talvez você precise diminuir o pensamento, né? Sair um pouquinho da cabeça e partir para a ação. E no limite, isso aqui também poderia simbolizar a necessidade de ter essa ação, ter essa comunicação para cortar algo da sua vida. Vai que você é o chefe, um patrão aí de uma empresa e você tem um funcionário que está te dando problema. Você está pensando como é que você vai lidar com aquilo, está pensando, não está tomando uma ação. Essa carta pode indicar para você agir. Chega lá e demitir a criatura, entendeu? Pode ser uma possibilidade aí. Aí você vai refletir e amadurecer esse negócio. Mas assim, na verdade, eu estou falando de você refletir e amadurecer, só que, pelo que eu já falei, né? A gente pode entender que a ação é algo necessário. Assim, você precisa sair dessa inércia do pensamento. Mas aí também, quando a gente chegar mais para frente da leitura, a gente vai ler as 3 cartas juntas e aí você pode ter alguns insights a mais, além dos que você já teve agora. Para quem escolheu a carta número 3, 7 de ouros. Você veja bem aqui, ó. 7 de ouros. É um rapaz que está com uma enxada e tem aí um arbusto, né? Que tem umas moedas de ouro que é como se fossem frutos. Veja que esse cara está com uma enxada e que ele está apoiado nessa enxada. O que é que isso significa? Provavelmente esse cara realizou uma série de trabalhos, né? Ele deve ter roçado, né? Deve ter trabalhado aí na roça e tal. E aí chegou um momento onde ele vai esperar. Quer dizer, eu cuidei da terra, eu cuidei da minha plantação, cuidei dos meus bichos e agora eu vou esperar, na verdade, chegar a hora adequada, o momento oportuno para que eu possa colher esses frutos. Essa é uma carta que fala da necessidade de paciência, da necessidade de você entender o tempo certo das coisas. Não há como você colher o fruto antes dele nascer. Enfim, basicamente é isso. Você tem a hora certa de você fazer os negócios aí. Se você for botar o carro na frente dos bois, você pode ter um bocado de problema. Na verdade, não é nem que você vai ter um bocado de problema. É que você não vai conseguir chegar no resultado que você quer, porque não é o tempo ideal para aquilo. Se tentar tirar uma fruta do pé antes dela nascer, o que vai acontecer? Nada, que não tem a fruta lá. Entendeu? Tem um outro detalhe. Eu não falei que o 7 de ouros é o cara que trabalhou e agora está esperando o momento de colher os frutos? Essa é uma carta que também nos lembra de que o que foi plantado será colhido. Quer dizer, essa é uma carta que pode te dar um puxão de orelha, ou então pode te dar um abraço aí, né, de parabéns. O que é que você vem plantando? O que você vai colher está diretamente ligado àquilo que você plantou. Então, às vezes, você está esperando que alguma coisa aconteça, né? Colher um fruto que você não plantou. Então, assim, essa carta também pode te lembrar sobre o que é que você vem plantando. Vamos pensar isso aqui de uma outra forma. Às vezes você está esperando um resultado, um reconhecimento profissional que você não tem feito por onde. Então essa carta também pode te lembrar que se tudo que a gente planta a gente colhe e você não tem condição de colher um grande reconhecimento, então talvez seja a hora de você começar a plantar esse reconhecimento para colher lá na frente, certo? Aí agora que vem a magia do negócio, que é quando a gente junta as 3 cartas, veja só. Então a gente começa aqui com o pendurado, o Ás de espadas e o 7 de ouros. Quando a gente pensa nessas 3 cartas juntas, me parece que essa situação, esse cenário, ele nos cutuca, nos estimula a
pensar as situações com um pouco mais de humildade, tá? Só que no meio dessa história aí, tem um Ás de espadas. Ser humilde não significa necessariamente você ser coitadinho, você ser cachorrinho, tá? Então, às vezes, ser humilde significa tão simplesmente você entender o lugar que você tá e o que é que você pode fazer a respeito. Por exemplo, às vezes você, sei lá, queria ser o presidente de uma empresa, você não teve condições de ser esse presidente. Mas como funcionário dessa empresa que você está, o que é que você pode fazer? Você pode talvez procurar ser um profissional melhor dentro daquela empresa, ou então, na tentativa de buscar um campo profissional melhor, você pode até mesmo trocar de empresa, se for o caso, né? Agora, no campo amoroso, entenda que... Aí vamos lá, vou fazer a brincadeira da leitura de trás para frente. Tudo que se planta, se colhe. Então, algo foi plantado, algo está sendo colhido, e agora também alguma coisa está sendo plantada para ser colhida mais na frente. Quando a gente vai para o Ás de espadas, a gente pode pensar que é preciso se comunicar, né? Cuidado com o não dito. É preciso também, na medida do possível, cortar aquilo que pode prejudicar essa plantação aqui do Sete de Ouros, certo? Agora, qual é a questão? É que fazer todo esse processo de aprimoramento, aí a gente chega no enforcado, pode ser um processo muito desconfortável. E aí o lance, né, o pulo do gato apesar de ser desconfortável, não significa que é um processo ruim. Então, às vezes, se permitir enxergar as coisas de cabeça para baixo, pode te trazer um ponto de vista privilegiado, entendeu? Enxergar as coisas por outro ponto de vista pode ser interessante para você alumiar a sua mente, ok? Dar o braço a torcer pode ser algo interessante. Dar o braço a torcer também não significa você ficar apático, tá? Então, assim, às vezes você pode enxergar as coisas por um outro ponto de vista e fazer alguma coisa a respeito, tá? Não precisa você ficar só olhando sem, né? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Tem um negócio aqui do Ás de espada. Beleza? Essa foi a carta da semana. Eu sou o Júnior Quintela, seu tarólogo abusado. Me siga nas redes sociais, @Júnior Quintela. E se aí você quiser uma consulta, quiser tirar uma dúvida, vamos lá interagindo pelas redes. Beleza? É isso, obrigado. Espero que tenha sido útil para você. Beijos e até a próxima.